Pronto, vamos para a segunda parte, né? Vamos para a segunda parte do meu testemunho, né? De vida. Foram 4 anos depois que o senhorzinho faleceu, que eu também não podia ir mais. E eu fiquei distante, como era uma católica não praticante, passei pela Umbanda, aí eu fiquei perdida, sem saber para onde eu ia. E teve um processo que a minha tia, logo após um câncer de mama, ela teve AVC hemorrágico, ficou sem falar, ficou sem andar, chegou a ficar em coma, em UTI, 21 dias hospitalizada. E assim, quando ela ainda estava na UTI, sem falar e sem andar, mais consciente da mente, teve uma visita de uma irmã em Cristo, evangélica, que ela falou que tinha aceitado Jesus. E nesse processo, na minha mente, né, os 21 dias se passaram de internação, ela veio para casa. Veio de ambulância, veio sem falar e sem andar. E com 8 dias que ela estava em casa, completando os 30, ela fez a fisioterapia num dia, no outro começou a andar. Com mais 2 dias, no outro dia também, de quarta para sexta, andou no segundo dia e falou no terceiro. E eu duvidava, eu dizia na minha mente, eu digo, eu não acredito não, que ela aceitou Jesus não. Que eu até discordo dessa frase, eu aceitei Jesus. Ele é que nos aceita. Quem sou eu, Simone? Pecadora falha, indigna, né? Indigna. Que a gente peca todo instante, toda hora. E quando a tia voltou a falar, a tia disse, eu agora sou evangélica. E a partir daí, uma grande irmã em Cristo, que eu fui agente de saúde dela nesse processo da doença de tia, quando eu estava desesperada, era onde eu tinha socorro, que foi a primeira pessoa que Deus usou para plantar a sementinha, a palavra do Senhor no meu coração. Ela sabe que eu sou muito grata a Deus pela vida dela. Que Deus te abençoe, Gorete. Que Deus te usou muito na minha vida. E nesse processo, ela veio visitar a tia pediu para ir para a igreja, que ela congregava, a igreja evangélica, e nós passamos 2 anos. A minha conversão foi através de grupo de oração em casa, e o encerramento, né, no 10º dia foi na igreja, e o Espírito Santo ardia desesperadamente dentro de mim. E eu, como é que será isso, como é essa experiência? Ele já falou tudo que eu precisava ouvir, e agora, como é, não sei como é, eles vão, como é que vai fazer a pergunta, e quando o pastor fez, eu fui em pranto. E foi assim minha conversão. E a partir dali, a minha experiência na igreja evangélica, eu fui. O Espírito Santo vai aos poucos moldando você, né? O Espírito Santo vai nos moldando. Foi um momento que foi muito forte, a intimidade com Deus. Ouvir a voz do Senhor, a obediência e a intimidade com Ele, né? Só que teve um momento que eu precisei, já quase, né, 2 anos já, eu precisei de uma ajuda para uma família. E a primeira vez que eu tô falando isso, eu nunca falei, não precisei falar a ninguém, porque no momento que eu me afastei, quem tinha boca falou o que quis,
e pensou o que quis. Mas eu não fiz questão de me justificar, não. Eu a trabalho como agente de saúde e essa família carente, muito carente, vivendo de reciclagem, pediu, queria muito, o senhorzinho chorando. Eu disse, não, nós somos a igreja. E a igreja vem até o Senhor. Eu me comprometi diante daquela família, diante daquele senhor que queria muito, muito visitar a igreja. Queria muito ouvir Deus falar com ele. E eu me comprometi e eu saí da casa dele, era a última visita. Quando eu dei a volta, já em outra rua eu liguei. Liguei para o pastor, na época, né, que estava. Eu liguei e o pastor, com todas as letras, ele disse, irmã, nós já temos 2 famílias para fazer o grupo de oração desse mês, em casa. Tá bom, pastor. E aí, eu vim para casa. Só que como eu trabalhava o dia todo, eu fiquei muito cansada. Nesse dia eu não fui. E quando minha tia chegou, como a gente mora vizinho, ela ligou para mim. Depois do AVC, aí às vezes assim, se preocupar ela fica agoniada. Aí tia ligou para mim, mas ele tá querendo que eu arrume pessoas para fazer um grupo de oração, uma família, e eu não tenho. Eu vou convidar quem? E na minha mente, eita Jesus, de manhã eu pedi para acompanhar, para visitar aquela família. E ele disse, né? E ele disse que já tinha 2 famílias na frente e não tinha. Foi pedir à minha tia. Aquilo me magoou, aquilo eu fiquei triste, eu fiquei sem ir para a igreja. Chegou um ponto que passou 15 dias. Ia ter um encontro de mulheres. E eu fiquei muito pedindo a Deus. Eu disse, Senhor, hoje eu vou. Hoje eu vou e eu vou. Eu lhe peço que o Senhor fale comigo o que eu preciso ouvir, não o que eu queira. Porque nessa caminhada na igreja evangélica, foi que eu descobri sobre o meu chamado. Eu dizia à tia que eu não queria cargo, eu nunca quis. Eu morria de medo que me chamasse para fazer uma oração na frente, eu morria de medo que me chamasse para fazer a coleta, né? E assim, eu dizia sempre para Deus, Senhor, o Senhor sabe, eu sou joelho no chão em oração, eu sou intercessora. Eu não tenho palavras bonitas, não tenho conhecimento nenhum, não é isso que eu quero para mim. E com 15 dias eu senti de ir. Como era um encontro de mulheres, eu pedi, Senhor, fala comigo, fala o que eu preciso ouvir. E Deus usou a irmã. E quando Deus usou essa irmã, Deus falou. Irmãs, se você está levando a palavra do Senhor, não importa quem, sem fazer distinção, fique tranquila, você está agradando o coração do Pai. Agora, se você tiver escolhendo a quem você levar a palavra, isso é entre você e Deus. Neste dia, nesta tarde, nessa pregação, o pastor estava na porta e só tinha mulher. E ali eu comecei a chorar. Mas não porque Deus me respondeu, mas assim, porque Deus me respondeu, eu vi que eu não estava errada, né? E a partir daí eu comecei a deixar de ir. É coisa que hoje em dia, é algo que eu trouxe de testemunho para a vida. O meu foco é Cristo, o alvo é Cristo. Não olhar para a direita nem para a esquerda, porque da forma que eu saí da presença do Senhor, da casa do Senhor, porque eu olhei para o erro do homem,
eu paguei o preço, né? E não é que eu não peque. Será que eu não já fiz alguém, sem eu nem saber? Alguma pessoa não já saiu da presença do Senhor por causa de mim? Ou por causa de você? E eu deixei de ir. E toda mensagem que ele mandava para mim, porque estava sentindo minha falta, eram mensagens de que eu sentia que era pela carne. Porque é uma coisa que, que eu aprendi muito. Eu peço ao Senhor, Senhor, quando usar teus servos, que não sejam eles que falem, que seja o próprio Espírito Santo. Que eles diminua, que o Senhor cresça. Se for pela carne, Pai, eu não recebo. Eu só recebo o que for de ti. Se for um puxão de orelha, eu recebo. Se for o que for da sua parte, eu recebo. Pode ser um puxão de orelha, eu recebo, Senhor. E ali, para encerrar também, né? Já, que eu também não quero que fique muito longo. E ali, ele ficava mandando mensagem para mim, mandando mensagem. E eu sentia, não era de Deus, não era de Deus. Porque não falava, mesmo que fosse passagens bíblicas, mas não falava o que realmente eu estava sentindo no meu coração. Porque eu aprendi a orar, que a oração é em silêncio, meu joelho no chão. Tem noite que esqueço, tem noite que cansada não oro, mas a minha ligação é o meu coração com o Senhor. E o que eu falo para Ele, só Ele sabe. Isso posso conseguir falar no silêncio do meu coração. Posso ser chorando. Posso nem conseguir colocar em ordem, mas Ele sabe, Ele decifra. E por causa dessa situação, como falei, né? Repito, não faço mais hoje, porque o foco é Cristo. Se a gente olhar para a direita, para a esquerda, olhar para o homem, a gente cai. E quem paga o preço somos nós, distantes do Senhor. Eu saí, deixei de ir. Chegou um momento que ele quis conversar comigo pessoalmente. E quando ele veio conversar comigo pessoalmente, eu disse, Senhor, o que é que eu vou falar? Aí ele me colocou contra a parede, né? Contra a parede, modo de dizer. Ele me fez uma pergunta. E dessa pergunta ele queria que eu dissesse sim ou não. E o que aconteceu? Eu silenciei com um sorriso. Porque não era de Deus. Estava sendo pela carne. E eu saí, só dei um sorriso, não dei resposta. Pronto, deixei de ir. Paguei o preço, paguei o preço. Mais uma vez com minha saúde, né? Com depressão. Mais 4 anos distante da presença do Senhor, com depressão, novamente um pensamento suicida. E assim, vou encerrar esse vídeo com essa fala, né? O foco é Cristo, o foco é o Senhor. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Porque se a gente olhar para a direita ou para a esquerda, a gente cai. E foi assim, né? Foi assim minha experiência. Quem não soube, que acredito que nem minha tia eu tenha falado para ela, quem não soube está sabendo agora o real motivo por qual na época eu saí da igreja evangélica. Então, mais uma vez, graça e paz. A paz do Senhor. Somos todos irmãos em Cristo. E assim, né? Deus abençoe. Deus abençoe mesmo.